Eu vou pedir para você deixar aberto aí em 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler a partir aí do primeiro versículo. Diz assim: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Que interessante, né, irmãos? Quando ele se apresenta à igreja, ele vai escrever uma carta à igreja e vai se apresentar para ela. E ao escrever sobre si mesmo, apóstolo de Cristo, podia dar a impressão para alguns leitores de que fosse alguém superior aos demais. Porque muitas vezes nós compreendemos esses ministérios como funções hierárquicas, onde um está acima, superior aos que estão abaixo, o que não é verdade. E já para não passar essa ideia, antes dele se apresentar como apóstolo, ele se apresenta como escravo. Quem diria sobre si mesmo, sendo livre, apresentando-se como escravo? Porque só pode, irmão, chegar ao envio, porque apóstolo é aquele que é enviado, emissário. Jesus só envia aqueles que primeiro ele cativou, aqueles que primeiro ele tomou para si. Ele nos toma para ele e nos envia para cumprirmos o propósito dele. Por isso, escravo e apóstolo. O objetivo é nos tornarmos cativos dele, presos a ele, a ponto de nada nos separar dele, como um escravo que está preso ao seu Senhor. Quando nós atingimos essa submissão, semelhante à submissão de um escravo, então nós estamos aptos para o envio, amém? Então só está apto para o envio quem primeiro está apto para ser cativo de Cristo. Por isso Paulo diz que Jesus nos conduz como triunfo. Não está falando do nosso triunfo, está dizendo que nós somos aqueles que, como um rei, o rei ia a um povoado, vencia a guerra contra aquele povoado e trazia como triunfo o povo daquele reino como escravo dele. Eu quero me tornar e chegar primeiro a ser escravo, para depois ser enviado, amém? Então, tem gente que nunca é enviada porque não está disposta a primeiro tornar-se escrava. Por isso, para que as pessoas não o vissem como alguém superior aos demais, antes de se apresentar como apóstolo, ele se apresenta como escravo. Imagina você colocar lá na descrição da tua rede social: escravo de Cristo. O que você é? Um escravo. E veja quanta coisa Jesus fez através de um escravo. Porque primeiro ele nos cativa, para que depois nos envie, amém? Então vamos lá. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, presta atenção nisso aí, irmãos, receberam conosco uma fé. Então, o que esses irmãos haviam recebido? Uma fé igualmente valiosa. Então, percebe que Pedro está escrevendo a pessoas que já haviam recebido uma fé. Ou seja, um processo, algo já havia começado nessas pessoas.
E é interessante que ele diz que eles receberam a fé. O que nos lembra do que Paulo diz em Efésios capítulo 2, que a fé é algo concedido por Deus. Que se Deus não nos concedê-la, se nós não recebermos, não é possível obtê-la. Não se alcança a fé. Fé se recebe. É necessário uma única condição para que recebamos a fé: um coração de escravo, um coração submisso, um coração quebrantado. Então esses irmãos já haviam recebido a fé. Repita: receberam a fé. Agora vamos continuar, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida. Agora nós já estamos indo para outras coisas que eles já haviam recebido também. Eles haviam recebido a fé e também receberam tudo. Será que você poderia, ao avaliar a sua vida, considerar que você já tem tudo? Será que a gente não vive num sentimento de constante falta? Falta isso, falta aquilo. Veja, eles não receberam tudo o que queriam. Eles já haviam recebido tudo o que? Completa aí. Necessitavam. Ou seja, o que é tudo que necessitamos que nós já temos? Cristo. Mas ele diz no versículo anterior, dentro do que ele está escrevendo, o que eles já haviam recebido aqui, que ele fala antes? A fé. Percebe? Então, recebemos tudo o que precisamos. E no versículo anterior, ele explica o que é esse tudo que precisamos, que já recebemos. A fé. Ou seja, é como se tudo que eu preciso é a fé. E a partir da fé, nós alcançamos aquilo que o Eterno tem para realizar em nossas vidas. Amém? Então, se você olhar para o que você quer, você vai se frustrar, porque talvez você não vai ter. Mas se você olhar para o que você necessita, você vai sentir-se realizado, porque tudo o que precisamos já recebemos. Aí ele diz, vamos lá: seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Então, quando ele diz aqui, por intermédio do pleno conhecimento, ele está sugerindo que nós recebemos essa fé através de conhecer a Cristo. Nós conhecemos a Cristo e através disso recebemos a fé. Versículo 4. Está comigo aí, gente? Eu vou lendo assim, tá bom? Pode ser? Eu vou lendo assim, vou pausando e vamos pensando aqui junto. Amém? Não dorme não. Tem café ali na mesa. Pelas quais nos tem ortogado suas preciosas e grandiosas promessas. Agora ele já fala de outras coisas que recebemos também. Nós recebemos a fé, que é tudo que precisamos para a vida e piedade, e recebemos o que também? Suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo.
Por isso mesmo, ou seja, considerando que já recebemos a fé, aplicando todo o nosso esforço, repita, acrescentai a virtude à vossa fé. Agora, irmãos, pausando de novo a leitura, Pedro vai listar 7 qualidades que eles ainda não tinham e que precisavam acrescentar a fé que eles já receberam. Ou seja, embora a fé seja tudo o que precisamos, ela é o fundamento, ela é a base para alcançar o que ainda não temos. Ou seja, Pedro começa a sua carta dizendo que eles já tinham fé, mas ele agora vai incentivá-los a acrescentar 7 qualidades à fé que eles já haviam recebido. Ou seja, não basta ter fé, ou a fé não é um fim em si mesma. A fé precisa estar acompanhada dessas qualidades. E é interessante o fato de Pedro listar 7 qualidades. Esse número, no conceito bíblico, ele é muito significativo quando nós partimos do princípio que Deus completou a criação em qual dos dias? No 7º. Ele criou em 6, mas ele completou no 7º. Então, sempre que nós encontrarmos uma lista de 7 coisas, o texto já está nos sugerindo que se tivermos essas coisas, seremos completos. Quer dizer então que esses cristãos, embora tivessem a fé, não estavam completos? Isso mesmo. A fé tem que estar acompanhada dessas qualidades. Caso contrário, como ele mesmo vai dizer mais adiante, essa fé será abandonada. Como nós podemos ler, o texto base vai ser esse aqui, nós vamos ler qualidade por qualidade, mas olha o que ele vai dizer lá no versículo 10. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Ou seja, de outra maneira, significa então que, faltando essas qualidades, o que acontecerá com a fé? Será abandonada. Vocês estão pegando hoje, glória a Deus, será abandonada. Então, quando nós olhamos para uma pessoa que parou no meio do caminho, que retrocedeu, que desanimou, que desistiu, nós podemos pensar: poxa, faltou fé. Não, talvez não faltou fé, talvez faltou suprir essa fé. A tradução que nós lemos lá no versículo 5, acrescentai, também pode ser traduzido por suprir. Ou seja, é como se a fé necessitasse disso para permanecer. E muitas vezes nós não entendemos isso e queremos suprir a fé de outras maneiras, né? Vamos suprir a fé jogando um sal aqui, mandar todo mundo passar em cima. Vamos estar alimentando a fé do povo. Vamos suprir a fé jogando azeite na cabeça do pastor e mandar o povo vir tocar nele. Vamos suprir a fé. O que supre a fé?
Irmãos, quanta gente já experimentou algo da parte de Deus, mas abandonou a fé. Faltou o que então? Suprir. Então repita comigo: a fé não é um fim, é um início, é um começo. E para a gente entender isso, nós precisamos, a princípio, compreender o conceito de fé. Nós temos um conceito comum. Fé, no conceito comum, se resume a acreditar em algo. Concorda? Né? Essa ideia comum? Então, você pode discordar, amém? Concorda ou não? Então, no conceito comum, fé é acreditar em algo. Então, se a pessoa pega, que nem, né, aconteceu lá, acharam a suposta Aparecida lá num riacho, aí a pessoa viu aquilo e acreditou que é uma divindade. Ou seja, a gente olha uma pessoa que considera isso e dizemos, é a fé dela, porque a gente entende no conceito comum, fé como acreditar em algo. Ou a gente não precisa bater nos católicos, mas nos crentes evangélicos, como já um dia fomos, alguém que pega uma rosa e diz, eu acredito que através dessa rosa a minha casa vai ser abençoada. E a gente olha isso e diz, é fé. É fé. Esse é o conceito comum que as pessoas têm a respeito do que significa a fé. E a julgar por isso, nós olhamos pessoas que levantaram as mãos e disseram, eu aceito Jesus e agora eu acredito nele. E então concluímos que ela tem fé, porque ela acredita em Jesus. Mas eu não sei se você sabia, o macumbeiro também acredita. Às vezes a pessoa que está numa vida toda errada diz que também acredita. O que é fé, é isso então? Nós vamos então, como descobrir qual o conceito bíblico de fé? Nós temos que fazer o que o profeta Isaías anunciou. Nós precisamos ir para Jerusalém para aprender, amém? Como é que eu vou ir para Jerusalém para aprender? Isaías disse isso, irmãos. Lá em Isaías, e por isso eu peço, irmãos, traga papel e caneta para você anotar, porque a gente vai ler outros textos, mas eu só vou citar. Se você puder, toma nota. Isaías 2, versículo 3, ele diz assim: muitos povos virão exclamando, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Com efeito, olha só, de Sião sairá a Torá, a lei, a instrução, e de Jerusalém virá a palavra do Eterno. Nós sabemos que Isaías está anunciando o reino de Cristo, quando a partir de Jerusalém ele ensinar as nações. Mas isso tem uma aplicação para hoje, que nós precisamos compreender os conceitos, os significados de Jerusalém, e não de Roma, e não do conceito comum. E para compreender o que biblicamente significa fé, eu fui para Jerusalém. Eu fui, como assim? Você foi lá, pastor, viajou? Não. Quando você lê um profeta, você está indo para Jerusalém, porque eles escreveram de Jerusalém para Jerusalém. Mas também quando nós buscamos o significado das palavras no hebraico, nós estamos buscando o sentido que a palavra tem, da onde? Vindo da onde? De Jerusalém. E a palavra fé,
que é utilizada na Torá, em hebraico, é a palavra emuná. Repita, emuná. E essa palavra, olha o que ela significa no hebraico, ou seja, o conceito de Jerusalém a respeito de fé: firmeza, fidelidade, estabilidade. Vem de uma raiz, vem de uma outra palavra, que é amã, né? Emuná vem de amã, que também significa permanecer firme e ser fiel. Então, resumindo, a gente poderia considerar que fé é ser fiel. Fé é estar firme. Fé é agir com fidelidade. O que significa que se uma pessoa acredita em Jesus, mas não é fiel a Jesus, ela tem fé? Não. Então o processo nela nem começou, porque a fé não se resume no acreditar. Para você ter uma ideia, a primeira vez que a palavra emuná aparece na Bíblia, eu vou citar o texto onde aparece a primeira vez essa palavra. Esse texto, toma nota também, Êxodo 17:12, diz: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Aí nós lemos esse texto e não encontramos fé aqui no nosso conceito, na nossa linguagem, mas no hebraico a palavra fé está aqui, firme. É dito que as mãos de Moisés estavam ficando cansadas, o que podemos entender que ele estava perdendo a fé, mas uma rocha foi colocada e 2 indivíduos ajudaram a sustentarem as mãos, e essas mãos de Moisés ficaram firmes. A palavra no hebraico que foi traduzido por firmes é emuná. Aí a gente vai, imagina se fosse traduzir fé, as mãos de Moisés tiveram fé, nós não entenderíamos, porque o nosso conceito de fé é acreditar. Só que aqui é fé, porque as mãos dele ficaram firmes. Um outro texto onde a palavra emuná aparece, toma nota também, Deuteronômio 32:4. Olha só, que incrível. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Elohim, ou Deus, é a verdade. Na corrigida fiel está Elohim, ou Deus é a verdade. Na King James está: Deus é fiel e não há nele injustiça, justo e reto é. Onde está a palavra emuná? Porque ela aparece aqui, fiel. Agora olha que incrível, na corrigida e fiel, a palavra emuná foi traduzida por verdade. Então fé é firmeza, mas também aqui foi traduzido por verdade. Como é que a gente pode sintetizar o conceito de fé no hebraico? Fé é ser fiel à verdade, é estar firmado na verdade, é estar firme na verdade. Então uma pessoa que diz acreditar em Jesus, mas vive na mentira,
tem fé? Não. Então, isso tem que estar claro para nós, amém, irmãos? Quem está entendendo? Isso tem que estar claro para nós. Então, não diga mais, é a fé dela, porque não é. A gente precisa, e o significado que nós damos às palavras mudam a maneira como nos relacionamos com a Bíblia. Então a gente precisa entender o significado que a Bíblia dá para os conceitos que nós temos. E fé, no conceito bíblico, é estar firmado na verdade, ser fiel à verdade. Ou seja, fé não se resume a acreditar. Nós podemos sim dizer que, eu acredito, eu creio em Jesus, mas isso tem que me levar a ser fiel a Jesus, a palavra do Eterno. Porque muitas vezes nós consideramos acreditar no milagre, acreditar na cura, acreditar na resposta, acreditar, e aí vai, mas o que a Bíblia espera como fé é fidelidade e firmeza na verdade. Agora, nós podemos fazer uma tradução livre aqui do que o profeta Abacuque disse. O profeta Abacuque disse: o meu justo viverá pela fé. Ou seja, o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua firmeza na verdade de Deus. Porque de outra maneira a pessoa pode até dizer que acredita em Jesus, mas não significa que ela terá a vida que Jesus tem para ela, caso ela não seja fiel à verdade. Tanto que o próprio Jesus vai estabelecer isso: nem todo que diz Senhor, Senhor. E essas pessoas vão responder a Jesus que tinham fé. Nós acreditamos e por isso dizemos. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, o que vocês pensaram ser fé não era. Agora eu quero que você leia comigo. Eu sei que eu pedi para você marcar Tiago e Romanos, mas leia comigo Levítico capítulo 18, se você puder. Nós já vamos ler os outros textos que eu pedi para você marcar. Levítico 18. Versículo 3. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde vivestes. Não procedereis de acordo com o costume da terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis suas práticas, mas andareis segundo minhas normas, e guardareis meus estatutos, e por eles vos conduzireis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis meus estatutos e minhas normas. Quem os cumprir encontrará neles a vida. Eu sou o Senhor. Repita comigo: quem os cumprir encontrará a vida. Ou, em outras traduções, viverá por eles. Agora, irmãos, olha aqui para o pastor, para você entender uma coisa interessante. Quem está dizendo isso é Moisés? Não, é Deus que está falando. O homem vai viver pela sua obediência aos mandamentos. Mas lá em Abacuque diz que o homem vai viver pela sua fé. Quem está certo, quem está errado?
Os dois estão certos, porque é a mesma coisa. A fé tem que ser vista na obediência. Por isso o texto na Torá diz: viverá pela obediência, e Abacuque diz: viverá pela fé. Paulo também diz: o homem terá vida pela sua fé. Mas essa fé não se resume no acreditar, mas no que esse acreditar nos leva, porque a fé não é um fim, a fé é um início. Amém? Por isso eu pedi para você marcar os textos lá de Tiago e Romanos. Vamos lê-los agora. Tiago capítulo 2. Tiago 2. Versículo 14, deixa eu só abrir aqui. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé? O que é proclamar a fé? É dizer, amém? Né? É falar: eu acredito, eu declaro, eu falo. E aí ele vai nos mostrar que isso não é suficiente. Ele vai dizer assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé? Né? Levantar a mão e dizer: eu creio em Jesus. Se não tem obras, acaso essa fé pode salvá-lo? Agora, repita comigo: essa fé. Ou seja, irmãos, é como se ele está dizendo que isso aqui é uma outra fé que inventaram. Uma fé que se resume no que eu proclamo e não no que eu faço. Ele diz: essa fé não é a fé que salva. Mas lá em Romanos diz que eu sou salvo pela fé independente das obras. Mas você tem que entender que fé é aquela que Paulo está dizendo. E eu já vou lá para Paulo para você observar comigo que eles estão falando da mesma coisa. Ou seja, a fé que se resume no que eu proclamo não é a fé que salva. Nós seremos salvos pela fé. Mas aí vem a pergunta: que fé? Né? Essa fé que se resume no que eu proclamo não salva. Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, repita, desse mesmo modo, em relação à fé. Irmãos, preste atenção aqui, por gentileza. Quem está comigo aí? Está bem ainda? Vamos lá? Eu sempre li esse texto considerando que as obras aqui é ajudar alguém. E de fato, isso são obras, amém? Só que ele está usando o exemplo de alguém com fome para falar da fé. Ou seja, essa pessoa que está com fome é como se fosse a fé. E por mais que eu diga, estando com fome, eu acredito que essa fome vai passar. Eu proclamo isso, eu declaro isso. E aí você fecha os olhos e imagina uma picanha assim. E aí você fala: eu acredito. Porque esse é o conceito de fé comum, né? É tipo isso. E aí ele vai dizer: a pessoa vai se encher, vai se satisfazer. O que acontece com a pessoa? Imagine que uma pessoa fique assim: eu acredito, minha barriga vai se encher,
eu acredito. E aí passa um dia, 10 dias, 30 dias. O que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Olha como ele está usando isso para falar da fé. Versículo 17, obrigado. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou seja, ele está dizendo que o que alimenta a fé, o que sustenta a fé, para que ela não morra, é o quê? As obras. Assim como uma pessoa, não adianta dizer, pode ir em paz, você vai se encher rapidinho, você pode crer, irmão, acredita aí, recebe aí, você vai chegar em casa e você não vai estar mais com fome. Ele diz, a pessoa vai continuar com fome e vai acabar morrendo. Ele está usando essa pessoa que não come para falar da pessoa que não tem obras, mas só fala. Você precisa alimentar a sua fé, assim como alguém, por mais que acredite que Deus é o provedor, como Deus fazia com Israel, né? Ele concedia o maná, mas o que o povo tinha que fazer quando o maná estava lá? Sair da tenda, pegar o maná, que era uma espécie de farinha lá, e às vezes preparava um pãozinho. Ou seja, assim como eu preciso acreditar que Deus vai prover o meu sustento, mas esse acreditar tem que me conduzir a uma prática onde eu vou me sustentar com relação à fé. A fé não pode ser igual essa pessoa que diz que acredita, mas não tem obras. Ela não está fazendo o que com a fé dela? Suprindo. E o que Pedro vai dizer lá em 2 Pedro 1? Supri a vossa fé, acrescentai a vossa fé. E aquelas qualidades que Pedro vai listar na sua carta são necessárias para que a nossa fé não morra. Caso contrário, ela morrerá. Vamos ver aqui no versículo 18: entretanto alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Agora eu quero que você leia comigo Romanos, para que você veja que é a mesma linguagem que Paulo tinha. E eu faço questão de você ler comigo Romanos, porque há quem crie uma confusão entre Paulo e Tiago, sugerindo que Tiago pregava uma coisa e Paulo outra. Longe disso, amém, irmãos? Isso é uma heresia, porque supõe que há confusão na Bíblia. Confusão há na cabeça de quem não sabe interpretar a Bíblia. Romanos 1, versículo 5. Por intermédio dele e por causa do seu nome recebemos graça, ou seja, não merecemos, mas ele nos alcançou, e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo, para o que, irmãos? A obediência que deriva da fé. Veja, ele está falando a mesma coisa que Tiago. A fé não é um fim, a fé é um início. É necessário a fé, mas a partir dela tem que haver obediência, tem que haver obras, porque na ausência das obras essa fé morre. Por mais que você, irmão, um exemplo, né? Você poderia ter ficado em casa e pensado, não, Deus vai me encher, Deus vai me renovar. Mas se você não busca esse renovo, você não acredita de fato que será renovado. Ou seja, você precisa agir de acordo com o que você diz crer, amém? Olha o que diz agora capítulo 3. Lá no versículo 28. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé,
independentemente da obediência à lei. E aí o que muitos fazem? Pegam esse versículo e fundamentam toda uma doutrina em um versículo. Irmão, qualquer ensino que não esteja de acordo com toda a Escritura tem que ser rejeitado, amém? Não acredite no que é ensinado dentro de um único versículo. Por isso nós fazemos o que fazemos aqui todo culto. Abre ali, abre aqui, vai lá, anota aí, amém? Veja, ele está dizendo que o que não depende das obras é a nossa, o quê? O que ele diz aí? O que não depende das obras? Justificado. Então, o que não depende das obras? Sermos justificados, ou seja, isento da culpa, perdoado do pecado, poupado da condenação. Até você conhecer a Cristo, você veio acumulando um saldo negativo, e nada do que você fizesse poderia te isentar da condenação que estava destinada a você. Mas Deus veio e te declarou livre da culpa, independente do que você fez. Ou seja, o que não depende das obras é a nossa justificação. Agora, a fé é um fim? A fé é um começo. O que vem depois? Vamos lá, vamos continuar a leitura. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? Evidentemente que sim, dos gentios também. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? E aí muitas doutrinas fundamentadas num único versículo vão dizer, sim! E Paulo diz o quê? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Confusão, Paulo. Uma hora você fala que não depende da obediência à lei, agora você está falando que não pode anular a lei, mas tem que obedecê-la. Pois é, a fé não é um fim, a fé é um início, que tem que nos conduzir à obediência, e para isso precisamos acrescentar à fé o que Pedro vai listar na sua carta, e agora eu quero que você leia comigo a lista que ele vai descrever lá. Vamos lá. Vamos voltar lá para 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Você está aí ainda? Amém, amém. Duas pessoas estão aqui ainda. 2 Pedro 1. Agora vamos voltar lá para o versículo 5. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço. Ou seja, irmãos, isso acontece automaticamente? A fé que você recebeu foi dádiva. O que tem que ser acrescentado a ela é com esforço. Ou seja, esse progresso não acontece sozinho. Tem que haver um esforço de quem? Nosso. E ele é bem enfático. Ele não fala, se esforce um pouco pelo menos. Tenta. Não, ele fala, aplique todo o vosso esforço. Não vai acontecer automaticamente. Se você deixar a tua fé, ou pensar que a sua fé pode amadurecer automaticamente, sinto dizer, mas a tua fé terá um prazo de validade, porque em algum momento você vai abandoná-la. Não é eu que digo isso. A palavra está nos mostrando que para não acontecer isso, que precisamos suprir, precisamos acrescentar à nossa fé essas qualidades, e isso requer todo o nosso esforço. Não é automaticamente, não é sozinho,
Então, aplicando todo o vosso esforço. E aí entra agora, acrescentai. Irmãos, a King James traduziu e colocou, né, como sugere o termo grego, no imperativo. Ou seja, é uma ordem. Façam isso. É um dever que cada um carrega individualmente. Uma obrigação. E por isso que está no imperativo, acrescentai. Ou seja, vocês têm que fazer isso. Vocês já foram contemplados com a fé. Agora, apliquem todo o vosso esforço e acrescente a sua fé. E aí nós vamos agora para essas qualidades que ele vai listar aqui. Qual é a primeira? Virtude. Irmãos, a palavra virtude, no grego, o texto, a palavra que foi usada aqui nesse texto, ela significa excelência moral, ou seja, caráter. Amém? Caráter. Você já deve ter escutado alguém que está no adultério dizendo: eu acredito que Deus vai abençoar meu casamento. Você já deve ter escutado alguém que passa os outros para trás nos seus negócios, mas pede oração para Deus abençoar seu comércio. Ou seja, ela pensa que tem fé, mas falta virtude. Ou seja, a virtude é o caráter que tem que estar acompanhado à fé. E quantos que se iludem nesse sentido? Eu já compartilhei aqui com vocês a irmã que estava sem condições de pagar a conta de água. Aí ela: poxa, Deus abençoa aqui, só tenho R$5, como é que eu vou pagar isso? E aí já viu, né? Crente, quando o dinheiro não dá para pagar a conta, vai comer, né? Comer. Aí pegou os R$5 e foi comprar pão. E aí ela recebe um troco de 40 e poucos reais. Ou seja, a pessoa pensou, né? A caixa pensou que era nota de 50, enfim. Aí ela: obrigado Deus, Deus me abençoou. E aí foi dar testemunho, né? Deus abençoou. Ou seja, falta o que para essa irmã? Virtude, falta o caráter. Deus não estava provando a fé dela ali, Deus estava provando o que? O caráter. Porque Ele está querendo acrescentar à nossa fé caráter. Por isso que às vezes você vai ser colocado em situações em que você vai ter a oportunidade de se dar bem, mas para isso você vai ter que agir de maneira injusta. O que é a oportunidade de você acrescentar o que naquele momento? Virtude. Olha o que Paulo vai ensinar isso, irmãos. Um outro texto que é importante você tomar nota, Romanos 5, ele diz, versículo 3 e 4: nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz o caráter aprovado, e olha só, a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Sabe como eu entendo esse texto? Uma interpretação possível, cabe a você avaliar aí, quando ele fala assim, que o caráter aprovado produz confiança. Esse caráter aprovado não produz a minha confiança em Deus apenas, mas produz a confiança de Deus em mim. Ou seja, é como se o Eterno pudesse confiar a mim coisas que, se me faltasse um caráter, Ele não ia poder confiar. Pode falar. Fala aqui, leva lá, João, por favor, o microfone aqui, até para sair depois essa pregação vai para o YouTube. Aconteceu um fato assim com a gente. A gente faz serviço para um cliente e a gente recebe dele todo sábado. Ele leva serviço todos os dias e a gente faz uma nota, né? E recebe todos os sábados dele. E a nota deu um valor
Aí eu pedi para o menino que trabalha com a gente ir lá receber, né? Ele pegou o dinheiro, não contou nem nada, e chegou lá e entregou para mim, né? Aí quando eu fui contar, tinha R$300 a mais do valor do dinheiro. Daí a gente foi lá e devolvemos, com certeza, né? Aí ele falou assim, não, eu já mando assim, porque eu tenho certeza que vocês vão devolver. Se passar do valor, vocês devolvem. Pela participação. Então veja, o caráter aprovado produz confiança. Mas, ou seja, eu me torno uma pessoa confiável. Amém? Irmão, tem coisa que Deus não pode entregar para qualquer pessoa. Por falta não de fé, mas por falta de virtude. Tem gente que se subir um pouquinho, irmão, já começa a pisar por se achar superior aos demais. Ou seja, falta o que para ela receber o que Deus quer dar? Virtude. Tem gente que se receber um pouquinho mais já não dá o dízimo. Falta o que? Virtude, que é a fidelidade a Deus. Amém? E aí agora vamos continuar. Tem que ter virtude. Próximo vamos lá, virtude é a vossa fé e conhecimento. Esse é o segundo. Qual é a segunda qualidade? Conhecimento. Ou seja, nós podemos sintetizar da seguinte forma até aqui: virtude é fazer o que é certo, mas conhecimento é saber o certo a se fazer. Amém? Pegou ou não? Então, virtude é fazer o que é certo, conhecimento é saber o que é certo a se fazer. Você já deve ter escutado, e talvez você já até falou, porque é uma verdade isso, né? Nós estamos acostumados a ouvir: não adianta conhecer se não praticar. É verdade, mas também não adianta praticar sem conhecer. Às vezes nós nos apegamos a isso. Não adianta, só fica buscando conhecimento. Mas o que adianta conhecer tanto se não pratica? Muitas vezes isso é usado como desculpa para não buscar conhecimento, porque aí abre espaço para praticar o que achar que é certo e não o que de fato é certo a se fazer. Pegou ou não? Então, por que tem pessoas que às vezes elas são até um pouco contrárias, né, ao conhecimento? Esses dias uma pessoa falou a respeito da nossa igreja: muita teologia, muito conhecimento, muito conhecimento. Isso é ruim para algumas pessoas. Por que isso é ruim? Muitas vezes apegado a isso. Não adianta conhecer muito se não tiver prática. Mas isso muitas vezes é usado como desculpa para praticar o que eu acho que tem que ser feito. Então, já que tem que ser prática, né? Não importa o conhecimento, o que importa é a prática. Tá, que prática? O que tem que ser feito? Porque Jesus não disse: o que pratica é o prudente. Jesus não disse isso. Jesus disse: o que ouve e pratica. Ou seja, o que vem primeiro? Ouvir. Ouvir o que, né? Ele diz lá, a palavra dele, né? O que ouve a minha palavra e pratica. É claro que ele também vai dizer daquele que ouve e não pratica. Mas ele nunca partiu do princípio de praticar sem ouvir. É necessário ouvir, é necessário conhecer, para que uma vez conhecendo, eu possa saber o que tem que ser praticado. Por isso, irmãos, e como Pedro está dizendo aqui, que é necessário o que para obtermos isso? Esforço. Agora você está aí se esforçando, talvez lutando contra o sono, lutando contra a distração. Está requerendo o que de você enquanto buscamos conhecer a palavra do Eterno? Esforço. E não é um esforço físico somente, não, é esforço mental mesmo, porque tem gente que não é preguiçosa fisicamente, mas é preguiçosa mentalmente. Ela vai ler a Bíblia, dá até dor de cabeça, que a mente não é exercitada, ela não exercita. Então, você precisa aplicar esforço para acrescentar o que é a sua fé? Conhecimento, virtude. Quando nós observamos os apóstolos lá em Atos 15, os gentios estavam se aproximando da comunidade de Israel, e os fariseus disseram: tem que circuncidar,
passa a faca nos homens. E aí os apóstolos vão levar isso em debate. E aí eles vão chegar numa conclusão que não deveria exigir do gentio aquilo que eles não entendiam. Eu vou ler para você, isso está em Atos 15, versículo 19 ao versículo 21, eles disseram assim, outro texto aí importante: portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham, e aí eles vão colocar recomendações básicas, da idolatria, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. E aí eles vão fazer um desfecho aqui muito importante. Eles dizem: porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Ou seja, eles vão praticando na medida em que irão conhecendo. Eles vão primeiro conhecer, e na medida em que forem conhecendo, eles vão praticando. Então Deus requer prática, mas não sem o devido conhecimento do que se deve praticar. Porque, repito, irmão, lugar onde as pessoas não priorizam conhecimento, abre espaço para a prática de qualquer coisa, do que der na telha. Então, se eu disser para você, irmão, não basta ter fé, tem que ter prática. Tá, pastor, como é que eu pratico então? Dá lá 7 pulos no rio Tietê, como Naamã pulou no rio Jordão, lá, o rio sujo, tem que pular lá, né? Ou seja, a pessoa vai dizer: estou praticando a minha fé. Falta o que, irmão? Mas precisa esforço, e esse esforço é o que menos as pessoas querem ter, o esforço por buscar conhecimento. Por isso nós insistimos. Nós começamos uma série agora de estudos a respeito das festas. Acompanhe essa série, irmãos, porque nós vamos buscar a prática delas, mas é necessário primeiro conhecimento delas, o que é elas, o que elas significam. Amém? Um exemplo só. Então fica aí, quinta-feira, 7h30, estudo bíblico. Agora, olha só. Então nós temos até aqui 2 virtudes, né? 2 qualidades, a virtude e o conhecimento. Agora no versículo 6 ele fala uma terceira qualidade. Qual é? O domínio próprio. Vamos lá. Eu deixei de citar aqui alguns versículos. Ainda no versículo 5 ele fala que nós devemos acrescentar o conhecimento. Eu queria citar outros versículos para vocês ainda a respeito do conhecimento. Amém? Está comigo aí? Olha só, ainda a respeito do conhecimento. Efésios 5,17 diz assim: portanto não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender. Olha só, buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Então a gente costuma dizer: você tem que fazer a vontade de Deus. Tá, mas a Bíblia diz: busque primeiro compreender qual é essa vontade, para que você então faça. Colossenses 1 versículo 9 diz que nós temos que orar por isso. Por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Em Colossenses capítulo 4 versículo 12 fala a respeito de Epéfras, que batalhava pelos cristãos buscando isso. Ele diz: Epéfras, que também é um de vós, ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que como crentes maduros e cheios de fé. Agora você já pode interpretar o que é estar cheio de fé. É estar com essa fé suprida dessas qualidades aqui que Pedro está listando, amém? Então estar cheio de fé não é estar acreditando mais hoje do que eu acreditava ontem, é estar com a minha fé suprida. E aí ele diz: continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Ou seja, o conhecimento tem que levar à prática, mas a prática tem que partir do conhecimento. E em Efésios capítulo 6 versículo 6 ele diz: não servindo à vista como para agradar a homens,
mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então ele vai sempre colocar as duas coisas: busque conhecer, mas busque fazer. Amém? Então as duas coisas têm que estarem juntas. Agora, a terceira qualidade que Pedro vai listar é no versículo 6: e o domínio próprio ao conhecimento. Então qual é a próxima qualidade aí? Domínio próprio. Agora, olha o que significa domínio próprio, de acordo com o termo grego que foi utilizado aqui nesse texto. A palavra, eu não vou citar, é uma palavra meio difícil, egikrateia, significa, olha o que significa domínio próprio nesse conceito: poder, repita, poder no íntimo. Poder no íntimo, ou seja, não é um poder de dentro, é um poder sobre o que acontece dentro. Ou seja, nós muitas vezes acreditamos e consideramos que a fé é um poder sobre situações que acontecem fora, mas a fé tem que estar acrescentada de um poder que nos dá controle sobre o que acontece dentro de nós. Porque, irmãos, controle sobre o que acontece fora de você, você não vai ter. Sinto dizer, sinto muito, você não é Deus. Eu sei que você queria ter controle sobre tudo que acontece. Eu sei que você queria que tudo acontecesse do jeitinho que você estabeleceu, do jeitinho que você colocou. Eu sei que você às vezes tenta manipular, às vezes situações ali para acontecer do jeito que você quer. E aí vem uma situação totalmente inesperada e frustra o que você tinha planejado. Você não vai conseguir ter controle sobre o que está acontecendo fora, mas você pode ter um controle sobre as reações que você vai ter dentro de si. Isso nós podemos. Às vezes as pessoas querem manipular situações, manipular pessoas, e Jesus disse que por mais preocupado que eu e você estejamos, isso não nos traz poder sobre o que acontece à nossa volta. Ele diz que não poderemos acrescentar um dia à nossa vida, e nem um côvado à nossa altura. Seria bom, né? Às vezes aumentar um pouco. Não tem como. Você não tem controle sobre isso, assim como você não tem controle sobre o que acontece fora de você. Ou seja, não queira controlar o que está acontecendo fora, mas busque o controle do que acontece dentro. Você saiu de casa planejando a rota que você ia traçar, o caminho que você ia fazer, e aí no meio do caminho batem no seu carro. Você não teve controle. E aí vem então o desafio: acrescentai todo o vosso esforço. Para quê? Domínio próprio, controle sobre o que está acontecendo dentro de você. Olha um exemplo, irmão, de José. Quando a esposa de Potifar queria, porque queria se relacionar com José, ele conseguiu ter controle sobre ela? Sobre ela não, porque por mais que ele tivesse dito não, ela agarrou ele, segurou ele, continuou desejando ele, mas ele teve controle sobre o que acontecia dentro dele. Jamais pecarei contra o meu Deus e contra o Potifar. Depois disso ele é lançado na prisão. Irmãos, a história de José é a prova de que ninguém tem controle sobre o que acontece à sua volta, mas de alguém que pôde ter controle sobre o que acontecia onde? Dentro de si. Acrescente isso à sua fé. E é necessário, para que isso seja acrescentado à nossa fé, esforço. A próxima qualidade que nós vamos observar aí, qual é? Está comigo ainda? Amém? Repita comigo: o poder do Espírito não é sobre o outro, mas um poder sobre mim mesmo, sobre si mesmo, sobre o que acontece dentro de você. Porque é dito em Romanos 5 que os que têm o Espírito têm a mente inclinada para fazer o que o Espírito deseja. Agora vamos para a próxima. Domínio próprio ao conhecimento. E agora a próxima é perseverança ao domínio próprio.
A quarta qualidade que deve estar acrescentada à fé é perseverança. Se nós aplicarmos isso ao que vimos até aqui, ou seja, não é ser virtuoso, não é ter um caráter uma vez só, não é buscar conhecimento uma vez só, não é ter tido controle sobre o que acontecia dentro de mim uma vez só, é fazer isso com perseverança, constantemente. Voltamos, por exemplo, de José. Ele foi virtuoso diante dos seus irmãos. Quando teve a oportunidade de participar do erro deles, ele não participou, foi lançado no poço. Continuou tendo controle sobre si mesmo, porque nós não vamos observar em nenhum momento José blasfemando. Isso é um controle sobre o que acontece dentro, porque muitas vezes, por não nos controlarmos, blasfemamos. De escravo ele vai para a casa de Potifar, e na casa de Potifar ele continua sendo virtuoso, ele continua tendo controle sobre si mesmo. Da casa de Potifar ele vai para a cadeia, na cadeia ele continua sendo virtuoso. Da cadeia ele vai diante de Faraó ele continua sendo virtuoso, buscando conhecimento, estabelecendo o domínio próprio. Onde ele já está numa posição abaixo de Faraó, meu irmão, ali era a chance de José perder a virtude. Agora, meus irmãos, vão ver, agora eu vou poder me vingar. E nós observamos que ele em nenhum momento retribuiu o mal que seus irmãos lhe fizeram com mal. Os irmãos de ele até pensaram isso depois que Jacó morre: agora ele nos vinga. E eles pensaram isso porque se fosse eles no lugar de José, eles fariam. Nós projetamos para o outro aquilo que nós faríamos muitas vezes no lugar dele. E aí José diz: não, o mal que vocês tentaram fazer, Deus converteu em bem. Eu não tive controle sobre o que acontecia fora de mim, mas Deus estava no controle. Eu tão somente, José poderia dizer, permaneceu virtuoso, permaneceu com domínio próprio, ou seja, fazer isso constantemente. Amém? Essa é a quarta qualidade. Agora vamos para a seguinte. E aí agora no versículo 7. Ainda no 6. O domínio próprio ao conhecimento, a perseverança ao domínio próprio, e agora nós temos a quinta qualidade, e a piedade. Repita: a piedade, a perseverança. Então a piedade é uma outra qualidade que tem que estar acompanhada da fé, que vai suprir a nossa fé. E essa palavra piedade, ela no seu significado do termo grego é reverência, submissão a Deus. Então a pessoa que é reverente ao Eterno, submissa ao Eterno, teme a Deus, é dedicada a Deus, é a piedade. E aí ele vai dizer agora a próxima, versículo 7, e a fraternidade, a piedade. A sexta qualidade que deve estar acrescentada à fé é a fraternidade. Agora você percebe que ele diz que a fraternidade tem que estar junto com a piedade. Sabe por quê, irmãos? Pega isso aqui. Piedade é submissão a Deus, reverência a Deus. E há pessoas que até são reverentes a Deus e submissas a Ele, mas são indiferentes ao outro. Ou seja, há quem seja submisso a Deus, mas indiferente ao próximo. Por isso que a piedade não pode estar desacompanhada da fraternidade. Isaías capítulo 58 vai ser uma advertência contra isso, porque o povo, é dito pelo profeta, que estavam jejuando, e enquanto jejuavam, que é uma dedicação a Deus, eles passavam em frente ao necessitado e diziam: eu não posso me envolver com isso aqui, porque eu estou de jejum, eu estou me dedicando a Deus. O Eterno diz: não façam isso. Ou seja, o jejum que eu quero é que você ajude o necessitado, ou seja, seja piedoso, mas tenha junto à sua piedade fraternidade. O que é essa qualidade chamada de fraternidade? É o amor recíproco de um com o outro, ou seja, eu manifesto amor pelo outro, mas o outro também age
com amor para comigo. Hebreus capítulo 13, versículo 1 diz que a fraternidade tem que ser incessante, ou seja, eu devo estar sempre dedicando-me ao outro, e o outro sempre dedicando-se ao cuidado para comigo, e eu no cuidado para com o outro. Então, enquanto piedade é a dedicação a Deus, a fraternidade é a dedicação ao próximo. E tem também aqueles que têm fraternidade, dedicam-se ao próximo, mas não dedicam-se a Deus. Se tiver que entregar o alimento, ela vai. Se tiver que ajudar, ela ajuda. Mas se tiver que vir para o culto, aprender da palavra de Deus e se dedicar ao eterno, muitas vezes falta isso. Ou ouvir uma palavra, ler a Bíblia. Então as duas coisas têm que estarem juntos: piedade e fraternidade. E por último, completando a fé. O que vem? Vamos ler aí, ó. A fraternidade, a piedade e o amor. A fraternidade. Irmãos, é incrível quando o amor é colocado em sétimo lugar. É como se o amor fosse o que completasse. É como se na ausência do amor, ainda que tivermos todas essas qualidades, não seremos completos. O que completa é o amor. Como Paulo mesmo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu tenha os dons, mas não tiver amor, estou incompleto. Por isso que Pedro, de uma maneira excelente, ele coloca o amor em último, considerando que isso é o que nos torna completos. É necessário. Jesus chegou a dizer que nós precisamos e que nós seremos vistos como discípulos dele através do amor. O amor ao próximo é a evidência, é a marca de um discípulo de Yeshua. Mas aplicando a essa lista, o amor significa que tudo isso aqui, excelência moral, conhecimento, domínio próprio, piedade, fraternidade, tudo isso é feito por amor a Deus, por amor ao meu irmão, e é esse amor que nos torna completos. Irmãos, olha o que Pedro vai dizer se houver em nós essas qualidades. Vamos ler aí para nós terminarmos. Versículo 9. Pois aquele em quem... eu pulei, né? O 8. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agires desse modo, jamais abandonareis a fé. Irmãos, olha só, quando ele diz aqui, se essas qualidades existirem em nós, então nós vamos confirmar o chamado e a eleição. Isso nos lembra daquela parábola que Jesus cita de um homem que foi convidado, ou seja, chamado à festa de casamento, mas ele não se importou, depois de ter recebido o chamado, de trocar as vestes. Ele foi para a festa com vestes inapropriadas. Jesus cita na parábola que o rei anda por entre a festa de casamento e pergunta: quem diz que você pode estar aqui vestido assim? Aí ele poderia responder, né? Eu fui chamado. Mas você não confirmou o seu chamado. É dito que ele foi expulso, lançado no lugar onde haverá choro e ranger de dente. Ou seja, ele foi chamado, faltou o quê? Confirmar o chamado. Irmão, eu não tenho dúvida que você foi chamado. Eu não tenho dúvida que eu tenho um chamado. Todos nós estamos aqui porque Deus nos chamou e nos elegeu. Agora o que precisamos? Vamos avançar, confirmar o nosso chamado e a nossa eleição. E o que confirma são vestes apropriadas, que Apocalipse chama de atos de justiça.
essas qualidades confirmam o nosso chamado. Na ausência delas, você pode cantar: eu tenho um chamado, e eu vi, apartai-vos de mim. Cuidado, irmão, estou falando isso aqui porque isso é muito sério, amém? Lá no versículo, para terminarmos mesmo dessa vez, o 11: pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada, na onde? No reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, para que tudo isso? Para se dar bem nessa vida? Para entrar no reino eterno. Vai ser duro para mim ter ficado praticamente a minha vida inteira pregando e não ver você entrar. Eu quero que você entre, e essa entrada será suprida por Deus se você apresentar o esforço. Ou seja, nós nos esforçamos, e o que Deus faz? Supre. Ele supre essas qualidades, Ele nutre a nossa fé com elas, para que a nossa entrada no reino seja suprida de maneira completa. Amém? Fique de pé no seu lugar.